Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Hoje vamos falar de cyberbullying. Trouxemos este assunto para a ordem do dia, tendo em conta o caso que aconteceu há alguns dias com uma concorrente da Miss na Ilha do Fogo. Esta jovem, depois de tentar responder algumas perguntas, estava nervosa, não conseguiu responder as questões da apresentadora, sofreu vários ataques na internet. Por isso, este é um dos casos que nos traz para debatermos neste programa, para a nossa conversa e que você também pode participar. Por isso, para falar connosco, explicar o que é isso de cyberbullying e a sua implicação na nossa sociedade, estamos a receber o advogado Didmar Lima, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde. E connosco também temos a Albertina Pires, que é psicóloga. Muito boa tarde. Agradeço a presença dos dois neste programa. Nós agradecemos. Agradecemos também o convite para estar aqui. E você também, já sabe, pode participar, é só entrar na nossa roda de conversa através do nosso telefone. É 594-9714, 594-9714. Pode dar só um toque para este número e nosso assistente da produção vai entrar em contato consigo para você também poder partilhar a sua experiência, deixar questões e perguntas. Também pode deixar perguntas na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. Lembramos que este programa é transmitido na TCV Internacional e no portal da RTC. Lil Player aqui conosco neste programa Sociedade Aberta, abrir esta edição deste dia 2 de maio. Ele vai voltar mais à frente neste programa com um outro tema. Você também, se é músico, tem a sua música gravada ou quer estar aqui para divulgar também o seu talento musical, é só procurar este programa nas redes sociais ou através mesmo do nosso telefone, ouvir mesmo aqui na TCV e vai poder divulgar a sua música neste programa. Este espaço é para a divulgação dos jovens artistas desta região do país. Hoje, aqui na nossa roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias, vamos falar de cyberbullying. Sabe o que é isso? Então vamos agora começar a nossa conversa. Começamos por si. Albertina Pires, a psicóloga, mais uma vez, para nos explicar o que é isso de cyberbullying. Bom, cyberbullying é um tipo de bullying virtual, não é? Que é determinado como uma prática de agressão moral contra uma determinada pessoa ou mesmo contra um grupo de pessoas. E também pode ser organizado por um grupo de pessoas ou mesmo por uma pessoa através dos meios digitais, onde através de mensagens, blogs, as partes que hoje em dia as pessoas mais utilizam, que são as redes sociais, acabam sempre por intimidar uma pessoa, caluniar uma pessoa ou mesmo, como eu disse, como sendo uma prática de agressão verbal, agredir as pessoas. Uhum. Normalmente nós temos agressão verbal, ali vamos ter uma agressão, às vezes pode ser escrita, com várias coisas para denegrir, né, a imagem da pessoa. Como eu disse, pode ser através de mensagens, né, expressões várias utilizadas pelos agressores, né, conforme a intimidar as pessoas, de alguma forma, onde a pessoa vai se sentir violentada nos seus direitos, não é? Nós podemos, advogado Didmar Lima, perceber as características de cyberbullying? É um pouco quando isso vai, digamos, difundir, ou seja, vamos sair do mundo real, quando vai sair do mundo real e vai para o mundo digital, onde aquele é feito com o sentido vexatório, e vai se propagar de forma, digamos, é como um vírus que está na rede, e vai se propagar de forma tão intensa e é feita muitas vezes com o sentido das pessoas, digamos, divertir. É uma forma de diversão online e muitas vezes as pessoas que cometem este tipo de delito não contam com os danos que vão causar na pessoa que sofre, com a vítima que sofre desse fenómeno do cyberbullying. Portanto, as pessoas que cometem este tipo de delito não têm noção do que é que podem causar na vida de quem vai sofrer esse tipo de delito.
pode ter traumas, nós podemos falar de Uma traumas. das características também do cyberbullying, nós vamos ver, a maior parte das vítimas, não é, são pessoas tímidas e essencialmente mais meninas do que rapazes. E não só pessoas tímidas, também pessoas que parecem indefesas, que não reagem também aos comentários de outras pessoas, e então são as pessoas mais privilegiadas para serem atacadas pelos agressores. Também há outras características que nós conseguimos ver no cyberbullying, é que ele é mais praticado entre adolescentes e jovens. E nós temos dados que mostram que 1 em cada 10 jovens já foi vítima de um ataque na cyberbullying. E então, essas são as características que nós conseguimos ver mais visíveis no cyberbullying. Falando disso, eu me lembro de uma entrevista que fiz há uns anos e depois criaram um meme e este jovem esteve a sofrer com isso. Muitos jovens a partilhar e não só a partilhar, mas sim o que as pessoas escreviam sobre a interpretação que as pessoas iam dar sobre a frase dele. Isto pode ser caracterizado como cyberbullying? É sim caracterizado. E o que é mais, vamos dizer, grave é ver os resultados depois de tudo isso, não é? Porque são as consequências do cyberbullying, que são drásticos, que pode levar à morte, a pessoa causar a morte de quem está a praticar, como também o suicídio, que é a pessoa acabar por pôr fim à sua vida pelo sofrimento que está a viver. Não é? Que é o cyberbullying que traz consigo o sofrimento. A pessoa que está a ser vítima, está a sofrer, que traz consigo um conjunto de consequências psicológicas. E então é grave os dados que nós temos em mãos de jovens a serem vítimas de cyberbullying. E onde é que, Didmar Lima, enquanto... Ainda não vamos entrar no aspecto mais legal, porque nós sabemos que é um crime, mas para as pessoas poderem entender, nós falamos muitas vezes de bullying. Na internet é cyberbullying. Qual é a diferença entre o bullying e cyberbullying? Para as pessoas poderem perceber e saber o que é que fazer. Bom, aqui, porque o bullying é qualquer tentativa, digamos, vexatória, intimidatória, que é feita sobre determinada pessoa. Mas ganha a característica de cyberbullying exatamente quando sai do mundo real, sai digamos, do dia a dia e vai para as redes sociais. No momento que aquilo vai parar nas redes sociais, pode ser via rede Facebook, WhatsApp e por aí adiante. Portanto, é nesta medida, quando sai de um campo, passa para o internet, aí neste momento é que ganha essa característica de cyberbullying. E em termos legais, o que é que nós temos? O que é que diz a nossa legislação sobre cyberbullying? Como é que eu posso, eu ou qualquer pessoa que possa estar a sofrer ou já sofreu algum crime de cyberbullying, pode apresentar queixa com que elementos? Primeiro digo que nós não temos uma legislação especial a regular esta matéria. Neste sentido, a pessoa que sofre este fenómeno pode socorrer, digamos, de queixas, crimes, nomeadamente crime de injúria, porque a pessoa vai se sentir injuriado. Portanto, aqui estamos perante um crime de natureza particular. Primeiramente, um dos primeiros aspectos é que a pessoa que sofre este ataque tem que sentir aquele ataque, tem que sentir injuriado, tem que sentir aqueles danos. Caso assim for, a pessoa poderá socorrer de queixas, crimes que podem ser feitos contra determinadas pessoas identificadas ou também contra desconhecidos. Mas apresentar queixa contra desconhecidos em Cabo Verde é algo assim, você pode apresentar, mas depois chega no final, a justiça vai dizer que não conseguiu identificar o desconhecido. Isto vai depender muito de investigação, do tipo de investigação que nós temos, até conseguir identificar os infratores. Embora este fenómeno de cyberbullying, em termos de apresentação de queixa, é um pouco complicado, porque, como eu disse, aquilo vai proliferar no seio da rede, vai proliferar na rede. E será difícil, então, encontrar o autor, quem começou, porque as outras pessoas também que vão partilhando estão a participar deste crime.
Estão a participar, mas como eu já havia dito, no sentido de diversão, muitas vezes não têm noção de que aquela prática de partilhar, enviar para amigos, estão a entrar naquele delito. E é um crime que as pessoas facilmente conseguem escusar-se, arranjando estratégias, invenções. Não fui eu que partilhei, aquilo era um vírus, eu abri sem querer, foi-se partilhando. Inclusive já tive situações do tipo em que pessoas já escusaram neste sentido. Foi determinado vírus que entrou no meu computador, no meu telefone, eu cliquei e foi-se partilhando para pessoas. E isso depois de ganharem a noção de que efetivamente participaram naquilo, ou que participaram digamos, ajudar a proliferar aquele tipo de delito. Em caso desses crimes em concreto, se alguém for condenado, poderá incorrer a pena de quantos anos? Tem multa? Tem essas coisas? Isto de condenação, no primeiro momento, tratando-se de cybercrime, como eu disse, é muito, penso eu, a minha humilde opinião, que é muito difícil até chegar a um ponto de condenar alguém. Porque até identificar os infratores, levar à condenação, penso que é muito difícil. Diferentemente se for no caso do bullying, onde antes de ganhar, digamos, essa tramitação eletrónica, onde já se consegue, digamos, identificar a pessoa que está a cometer o delito, consegue-se queixar-se diretamente contra essa pessoa, e aí sim já podemos pensar numa condenação. Mas tratando-se de cyberbullying, é muito difícil chegar até os infratores. Uhum. Mas gostaria de ouvir a Albertina, enquanto professora e também psicóloga que lida com os adolescentes. Por que há esta prática do cyberbullying? Só queria complementar uma parte antes de dizer, porque nós sabemos também que as pessoas criam perfis falsos, não é? Exatamente. Mas também dizer que nem por isso vão ficar impunes se forem comprovados, não é? Uhum. Até porque nós temos, falando especificamente dos adolescentes, dos 12 aos 16 anos, nós temos as medidas tutelares socioeducativas que são aplicadas para eles caso forem comprovados que praticaram cyberbullying. Nesse momento, com o acesso que os adolescentes têm nas redes sociais, facilmente eles fazem isso com os colegas. Nós temos vários casos e exemplos de prática de cyberbullying entre adolescentes. E então, eles têm de saberem que eles não vão ficar impunes ao cometerem esses atos. Existem medidas próprias para os adolescentes dos 12 aos 16 anos, que ainda não têm maioridade, mas podem ser, sim, também, e o Dr. Marley pode comprovar isso, não é? As medidas que existem na prática para esses adolescentes. Respondendo à sua pergunta... Por que desta prática? Exatamente. Normalmente, a maior parte das pessoas que fazem isso estão a agir na defesa, não é? Ou também porque já foram vítimas de algum modo, então apresentam essa defesa. Outras vezes fazem isso por vingança, porque não gostam da pessoa, não é? Então encontrem uma forma de atacar as pessoas. Mas nesse caso é necessário aqui dizer que quando trabalhamos com a vítima, devemos trabalhar também com o agressor, porque por detrás desse comportamento vamos encontrar algo que explica esse comportamento. Como eu disse, no caso das pessoas que já forem vítimas, então estão fazendo outras vítimas, então é necessário trabalhar também o agressor. Já defendeu algum caso deste tipo? Sim. Já defendi, digamos, quase equiparado, portanto, a injúria, crime de injúria. Não por meios de... Inclusive, acho que sim, já defendi também crimes perpetrados a nível de mensagens enviadas por rede Facebook, mas só que aqui neste caso tínhamos, digamos, a vítima. Tivemos aquele um meio onde proletaram aquelas informações falsas. A pessoa sentiu-se ofendida, sentiu-se injuriada na sua honra, na sua consideração. Acabamos por apresentar uma queixa por injúria e difamação, mas neste sentido. Mas não que apresentamos queixa por cyberbullying, não. Apresentamos por crime de injúria e difamação. E neste caso conseguiram apanhar a pessoa?
Sim, porque neste caso tivemos outros meios de provas que interligavam a pessoa. Tivemos outros meios de provas e porque isso tudo tem a ver com provas. Aí é que eu disse a colega, a maior dificuldade é provar. Havendo provas, pode-se ir à frente, provas concretas, não são qualquer expectativas ou dúvidas por aí adiante. Havendo provas concretas, vai-se à frente e faz-se queixa contra os infratores. Eu gostaria de saber, junto de adolescente, enquanto trabalha com adolescentes, estudantes do ensino secundário, já viu, já presenciou, aconselhou de alguma prática do cyberbullying? Como eu disse, nesse momento, com o aumento, né, nas redes sociais, praticamente quase todos os jovens têm acesso. Então, com o aumento nessas redes, hoje os jovens estão muito vulneráveis a esse tipo de crime. Essencialmente porque não têm consciência dos seus atos. Fazem isso muitas vezes por acharem que estão a gozar, a brincar, mas nós sabemos que não é brincadeira. A partir do momento que já está afetando a pessoa, deixa de ser aquilo que eles consideram brincadeira, que não são. E então, nós temos detectado, normalmente nós temos mais casos de bullying, mas também chega a ter, e ele é um tipo de bullying virtual, mas nós sabemos que ele existe e que ele é uma realidade, essencialmente porque todos têm um telemóvel. Então, é necessário, né, que eles se esclareçam do que é que estão fazendo, que é praticando um crime. E como eu disse, neste caso, é importante ali que os pais estejam atentos, orientando os seus filhos. Porque, normalmente, quando esses jovens, esses adolescentes estão sendo vítimas, não contam aos pais. A maior parte dos casos que nós temos não chegam até os pais. Nós, muitas vezes, vamos tentar levar este caso até a família. Porque estão a ser intimidados, esses jovens estão sendo vítimas, porque estão a ser ameaçados por uma imagem que colocaram e que vão sendo depois, não é, ameaçados pelo agressor, que se contar vai fazer isso com a sua imagem, e então é necessário que entre ali a parte da orientação por parte dos pais, para que os adolescentes saibam que quem deve contar primeiro aos pais são eles. Não é? E nós temos casos, vamos dizer, um bocadinho preocupantes, porque quando os jovens estão a ser vítimas, por estar a sofrer, não é? Porque levam um sofrimento gravemente psicológico, a consequência maior são os pensamentos de pôr fim à sua vida para acabar com aquele sofrimento. Daí que entra a parte da família. Se um adolescente tiver confiança nos seus pais, saber que sim, que pode contar com eles, que eles estão ali para protegê-lo, ele vai sentir segurança em confiar. Ali entra a parte, mais uma vez, dos pais fazerem aquela parte que nós chamamos de diálogo com os filhos constantemente, para eles se sentirem confiantes, amigos e saberem que tem alguém ali para protegê-los, porque eles estão expostos a essa prática e muitas vezes sozinhos, sem saber com quem contar. São casos que muitas vezes chegam até nós através de adolescentes, mas nem sempre. Muitas vezes por um professor, por um colega, mas dificilmente chega mais por quem está a ser vítima. E nos últimos dias a Ilha do Fogo esteve em festa. E uma das festas aconteceu o primeiro concurso Miss Fogo 2022 e foi exatamente através do concurso Miss Fogo 2022 que surgiu este caso de cyberbullying contra uma ex-candidata que espalhou na internet e que muitas pessoas partilharam, outros também comentaram, criticaram. E nós, a nossa equipa na Ilha do Fogo, saiu à rua para ouvir alguns cidadãos sobre este caso em concreto. É normal alguém diz que sim, nós tudo terra, nós tudo é humano. É triste hoje aquelas coisas que acontecem no século XXI, é triste. E mamão que boa, jogou tudo que aquele troço que bem sigue, igual tudo alguém está posta na Facebook, está manga, está coisa. Não, aquilo que se faz para quem dá mais apoio, é normal. E depois a menina tem teu moral, tem corpo bonito, é teu bonita. Ele merece. O que está chamando por acabar com as coisas na internet? Acontecer com o Jojo, mas podia ter acontecido com outro alguém, ou até de acontecer outras situações de bullying na internet. Dá mais valor à vida, dá mais valor ao que alguém. Qualquer um que as meninas pode ser miss. Então, que é importante, dá mais valor, amor à vida, ser humano não sou igual. E não pôr alguém para baixo, dá tudo alguém moral para fazer uma atividade. Por acaso, foi contra aquela mulher humana, com aquele nosso disposto a ele. E no momento que está a bear, normal ele errava. Se me aquele candidato por era não resposta de que
Errar é humano, mas também errar maturar em terra, que tem necessidade para fazer aquilo que usa lá, para chuvalhar na rede social que usa. E próprio for com se usa, próprio contra armas de fogo, que ele não estava contra com a coisa. Vou chamar aquele cyberbullying que ele sofreu, toda a agressão moral que ele sofreu, mas foi muito forte por simples uma pergunta que ele disse que sim. Foi muito forte, sim, mano. Espera-me ele supera ali, para mim para mim que ganha missa, para mim nunca sei cozer, mas para mim ele era missa. Zé, falando outra coisa, não é possível acabar com esse tipo de coisas que está acontecendo na internet. Não acontecer com missa, mas podia acontecer com alguém na outra situação que pessoas estão chacota na internet, na rede social. Então tinha uma justiça de ter mão rígida sobre as coisas que você está a fazer. Me gostaria de pôr na internet, mas não para ofender alguém com coisa. Você entende que me canta. A justiça deve ser mais forte. Uma pessoa está pensando, mas para na rede social é pode falar coisa que está falando, que os vídeos que está por de mulheres, que coisa não chama justiça deve ser mais forte. A partir que paga, ninguém vai dizer nada mais. Ele faz já na hora de responder uma pergunta de cultura geral. Então pessoas cortam aquele pedacinho e fica a compartilhar na internet, a manga, a fazer troça. Então o Facebook enche de bullying contra aquela menina. Nheta chama aquele tipo de comportamento é correto? Não, está correto não. Como de nervosismo, às vezes pode pôr pessoas que se de pergunta ou de resposta que ele deve dar. Qualquer coisa assim, como de é normal aquela canada de fazer bullying, que é normal alguém erra uma resposta e às vezes deve ser nervosismo. Então chama aquela canada de. Então, é contra esse tipo de comportamento, onde pessoas bate a passar, bate a rir, bate a mangar, por debaixo, que eles estão a compartilhar. É contra, sim. Nós é tudo igual. Nós tudo não pode errar. É normal. Não tem nada que mangar, nem fazer bullying. Nós é tudo ser humano, não tem errar. E o que a Tati pode fazer para evitar esse tipo de comportamento no futuro? Está chamando pessoas que é consciente, que tem consciência de ver também publicar no Facebook, é uma coisa normal que pode acontecer, mas é nada de feio ou é nada de anormal, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu chama ele que merecia então tudo aquele enxurrada de chacota que fazia dentro da rede social. Claro que não, ninguém merece essas coisas lá. E hoje em dia tudo alguém é contra bullying. Ninguém gosta, ninguém se gosta com alguém assim. É alguém que se merece apoio em vez de crítica. Exatamente. Okay? E na opinião de o que o Tati pode fazer para minimizar ou para acabar com esse tipo de situação? Podia acontecer com ele, mas podia acontecer com outro alguém em outra situação? É difícil controlar aquela. O mundo inteiro, aqui público quer fazer esse tipo de atividade na rede social, é difícil controlar. Mas cada país, cada tipo de alguém, cada tipo de raça está a agir diferente. Não? Por acaso foi feio, mas não tem nada a fazer. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre cyberbullying. Já sabe, se quiser participar, é só ligar para o 594-9714. 594-9714. Dê um toque neste número que aparece agora no seu ecrã e a nossa assistente de produção vai entrar em contato consigo e vai poder partilhar a sua experiência ou deixar comentários e questões aqui para os nossos convidados. Também pode fazê-lo na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta. Vai procurar Sociedade Aberta, vai ver o logo ali deste programa e também vai poder participar. Ditamar Lima, advogado, nós assistimos agora os comentários de alguns cidadãos na Ilha do Fogo, que é a ilha onde que este caso que nós começamos como gancho para o nosso programa. Eu gostaria de ouvir um comentário seu, o que é que as pessoas disseram. Ainda bem essas pessoas que acabaram de participar demonstram que estão conscientes da negatividade dessa prática e até dizem, a maioria deles dizem que errar é normal. Portanto, é uma premissa que usamos muito em direito, que é errar human est. Então, todos nós estamos suscetíveis de cometer um erro em uma outra situação. E essas pessoas estão perfeitamente conscientes da situação, embora nem todo o mundo esteja.
A dificuldade é quando isso, como disse aí o nosso último participante, quando aquilo ganha a dimensão da internet, já fica muito difícil de controlar. E aí muitas pessoas... E vai ficar lá para sempre, né? Isso poderia até tirar, mas isso teríamos que entrar lá com base de dados, quem é que tem que fornece aquele serviço. Portanto, é uma situação um pouco complicada. Albertina Pires também, enquanto psicóloga, como é que vê esses comentários? Eu queria pegar de algo que disseram também, é normal, mas também que pode acontecer com qualquer um. Porque às vezes as pessoas não pensam no outro, que é aquele comportamento empático que sinto pensar no outro. Então, antes das pessoas praticarem, vamos pensar, e se fosse comigo? Como é que eu sentiria, não é? E eu penso que se as pessoas pensarem sempre assim, dificilmente vão ter esses comportamentos. Porque se estamos a fazer o outro sofrer, se fosse connosco não iríamos gostar. Então vale a pena pensar no outro antes de fazer. Isto tem a ver com a educação? Tem a ver com a educação, sim, né? Porque nós devemos educar os nossos filhos para esse comportamento. Pensar sempre no outro antes de fazer. Se nós educarmos assim, eles vão crescer com essa consciência que nós não devemos fazer aos outros aquilo que nós não queremos para nós. E essa é uma educação fundamental que é a parte do desenvolvimento humano da pessoa. E hoje em dia nós vemos muito essa falta da humanidade, em pensar no outro. Facilmente as pessoas aderem a esses tipos de humilhação, de vídeos, não é? Para destruir as pessoas sem pensarem nas consequências. Nós costumamos dizer que, de algum modo, as pessoas são responsáveis quando alguém põe termo à sua vida por estar a ser vítima. E então, se eu ficar a saber que por causa do meu comportamento alguém vai pôr fim à sua vida, vale a pena eu refletir sobre isso. Há casos que aconteceram a nível mundial, também aqui em Cabo Verde. Nós começamos com este caso, mas nós sabemos há muitos casos. O advogado Didemar Lima tem presente algum caso assim que acompanhou a nível mundial e que poderia partilhar connosco? Eu particularmente não gosto muito de exemplificar esses tipos de casos, porque... Pode servir de escola para outras pessoas repetirem? Sim, acha porque, isso? como eu disse, eu não me identifico neste tipo de prática, portanto, quase que digamos que eu não dou muita atenção a isso. Muitas vezes eu até recebo esses tipos de ficheiros, outras vezes deparo com eles nas redes sociais, mas a partir do momento que vejo que se trata dessas situações, uma ou outra eu não digo que eu nunca vi, mas vejo e apago, ou não partilho, ou não me interessa literalmente esses tipos de vídeos. Portanto, em mente tem vários, mas prefiro nem comentar sobre isso e salvaguardar, ou seja, evitar que continuamos aqui agora a relembrar casos, porque neste momento basta dizer de certeza que pessoas vão lá procurar porque há pessoas para tudo, né? Portanto, neste sentido, prefiro nem comentar esta... Então vamos falar das consequências do cyberbullying. Primeiro eu gostaria de olhar para si enquanto psicóloga, para alertar as pessoas que as consequências, já falou aqui, por exemplo, que pode até levar ao suicídio, mas também a outras consequências. E há casos que nós sabemos que aconteceram, não precisamos dizer nomes em concreto, mas coisas que já aconteceram e que podem servir de exemplo para as pessoas terem mais atenção. Exatamente. Nós temos hoje em dia a depressão, né? Das pessoas que estão a ser vítimas de cyberbullying, casos de transtornos de ansiedade, que são alguns sintomas que nós devemos estar atentos para quem está acompanhando, né? Lá em casa, quando nós vemos alguém que está a dormir mal, que está a alimentar mal, não é? Que está com perda de apetite, falta de sono, está a ter irritabilidade constantemente com as pessoas lá em casa, agressividade, está a evitar o contacto com as redes sociais, uma pessoa que antes estava sempre ali, hoje está com pavor, não é? Também esses mais agravantes, como eu disse, a depressão, que é um dos males sociais que hoje em dia está muito frequente nos jovens, muitas vezes está ali como consequência do cyberbullying, ou mesmo de outros tipos de bullying. E nós temos os mais graves, como eu disse, que é o suicídio, ou mesmo pode levar ao homicídio também. As pessoas que acabam por chegar num estado de ódio, não é? E de algum modo tentar acabar com quem é que está a fazer isso. Então essas são as consequências que nós estamos ali para alertar as pessoas, para mostrar que não é brincadeira, é algo muito mais sério do que pensam. Temos o nosso primeiro telespectador em linha, Lúcio, da Ilha de Santiago. Olá, boa tarde.
Sim, boa tarde. Sim, nós gostaríamos de ouvir o seu comentário, também se tiver perguntas, esteja à vontade. Sim. Não, aqui está na assistir aquele programa ali, assistir direto. Por acaso, se ouvi alguns comentários ali, acho que já não comentaram que deve ser de jurista. Sim. De jurista, sim, também de um psicólogo, né? Exatamente. Acho que sim, pá. E meu comentário sobre essa questão é constrangedor. A mim, por acaso, já ser vítima de bullying e mesmo de ciberbullying. Quer dizer, convive naquela situação ali, é um pouco constrangedor, mas é deixar sem posição sem módico de enfrenta, mesmo na sociedade. Tudo depende de o que é conteúdo. O que é conteúdo de bullying, ou de ciberbullying, o que é parte onde mais ataca, qualquer tema, depois o que vem sempre por trás de bullying ou de ciberbullying. Depois, ele também atacou na parte psicológica. Não pode falar, dizer mal completamente perante boa e sociedade. Por exemplo, tem que ter mentalidade forte, psicologicamente tem que ser uma pessoa forte, para enfrentar com tudo esse tipo de situação ali. Inclusive, quando o conteúdo, quando o tema, é que atacou só boa pessoalmente, atingiu o familiar, a parte que, querendo ou não, atingiu o familiar, sobre se toca de... E sobre tudo o que tem a ver com vamos pode falar, com vida íntima. Com vida íntima, com vida privada, é super constrangedor. E unicamente apela, quer dizer, que humanamente, ninguém, vamos acima ali em de terminar esse comentário, não é igual. Quer dizer, o que é feio, o que é deselegante, o que é mal na mim, é mal na outro também. Quer dizer, o que está destruindo mim, destrui outro. Da pessoa está destruindo mim também. Da pessoa assim, não é acaso. Se isso acontece comigo. Então, por isso que mim, sobretudo, o que bobo que entra naquele mesmo tipo de ou disputa, ou de jogos. Quer dizer, é constrangedor, não entende, inclusive não sou para jurista, não entende, mas a nova legislação tem que ser um bocadinho mais forte. Ataca, como não sabe, e sobretudo esse cyberbullying. Há sempre empresas que diretamente trabalham ligado a isso. Não sabe? Quer dizer, cyberbullying, ninguém por si só que está conseguindo. Se que tem empresa que muitas vezes facilita, com certo facilitismo, para que determinadas ações aconteçam. Agradeço, por acaso, aquele programa super interessante, então desejo que o Verdiano, se está assistir, tem uma mensagem bastante forte, que propriamente nós, como ser humano, deve mudar a nossa consciência, não muda a nossa mentalidade, de que atinge ferir outro, lá naquele que nunca gosta para não ser ferir, atingir. Ok, tá bom, mais um Deus, agradeço, obrigado pelo programa. Antes de ligarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, Lúcio dizendo hoje no início que ele teve também, já sofreu isso da pele. Não está a gostar, tendo em conta que não podia ter também pessoas que têm vítima, que está a viver isso nesse momento ali, sim, maneira que Lúcio fazer para lidar com essa situação? Alô? Creio que já não perder. Sim. Não, em princípio, tem que ignorar. Tem que ignorar certas afirmações, certo? Tem que ser forte, tem que ser bom. E cada vez tem que ser muito mais focado na coisa, qualquer razão, tem que saber qualquer razão que leva a pessoas a vitimizar. Quer dizer que tem que encher ainda cada vez mais forte na cabeça, na que sinto reduzido, muito pelo contrário, na sinto forte naquela ação que se leva a pessoa a desarmar ou neutralizar, exatamente, mas tem que sentir, se calhar, por razão de você ser uma coisa correta. Se ser uma pessoa correta, tem que fazer ainda ser cada vez mais correto do que aquele que o fascínio é uma pessoa correta. Tem que ser muito mais focado, mais vincado naquela boa ação que fazer a pessoa desestabilizar, ou que deixa de desestabilizar, cada vez mais convicto, mais forte. Porque ela tem que se sentir muito, e em vez de se sentir vitimizado, se sentir ser vitorioso.
Não te agradecer a participação ali no programa. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Muito te agradeço. Já pelo momento ali de programa que está bom, né? Muito obrigado. E alertamos também aos nossos telespectadores, você que está a nos acompanhar, quer partilhar alguma experiência ou quer também deixar perguntas, é só lançar, entrar aqui, é 594-9714, o nosso número de telefone. Não vai gastar nada, porque o nosso assistente vai logo retornar a sua ligação. Vou começar por si, Didemar Lima, depois de ouvir este senhor aqui, comentários, o que é que teria a dizer sobre o que ele partilhou aqui conosco? É exatamente o que ele disse. As pessoas precisam, digamos, ter muita força psicológica para lidar com esse tipo de situação. Inclusive, até fico muito contente e feliz por ele, a forma como ele disse que ele já sofreu esse tipo de crime, esse tipo de situação, mas ele demonstra ser uma pessoa muito forte psicologicamente e que conseguiu lidar com essa situação. Mal é quando as pessoas não conseguem lidar com este tipo de situação e vão entrar, digamos, para o lado negativo, que são aqueles aqui referidos pela colega, desde a depressão ou outros tipos de práticas menos boas para a pessoa, ou também entrar em zonas de conflitos com os demais intervenientes. Também Albertina Pires, algum comentário? Ele está de parabéns, porque ele revelou aqui uma personalidade forte. É isso que as pessoas precisam ter. E ele falou de algo também muito importante. Nós temos de ser nós. Falou da questão da afirmação da identidade, não é? Se eu souber realmente quem eu sou, dificilmente vou deixar ser atacado por algo que as pessoas vão dizer daquilo que não faz parte da minha identidade. E essa é a forma de nós conseguirmos libertar de qualquer tipo de prática contra nós, quando realmente nós sabemos quem é que nós somos. Então, muito bem aquilo que diz o nosso participante. Temos mais uma telespectadora em linha, agora é o Eunice, da Ilha de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Nós também gostaríamos de ouvir o seu comentário, também se tiver pergunta aqui para os nossos convidados, esteja à vontade. Boa tarde. Pode estar à vontade, é só baixar o som do seu televisor e concentrar no telefone, porque tem um atraso. A questão é o seguinte. Tem que baixar o som do televisor. Tem que tirar só a televisão lá na casa, porque ele tem um pequeno atraso. Concentração no telefone, por favor. Ok. Pode avançar. Ok. A questão é o seguinte. Eu fiquei chato que aquela coisa que fazer aquela rapariga na FOC. Nós tudo é humano. Um ser humano sempre tem errado. Eu já essa coisa de bullying, que é uma coisa muito maior. Tudo quem tem que fazer gente de bullying tem que ser punido. Que ali quem é a questão. Teria alguma pergunta para nossos convidados? Não. É só você... Sim. Sim, que ele é um questão assim, de gente para ficar chato. E depois, quem tem filho na John, é de participar de todos os eventos que está a fazer, está um passo mais para frente, esse bullying que está a evoluir. Esta depois é em baixo. E já essa coisa de bullying já deu um basta, para dar um basta. Tudo quem está a fazer este tipo de abuso de bullying, depois a gente rebaixar, a gente tem que pôr um stop. Que ali quem é estão. Está bem. Nós te agradecemos a tua participação. Muito obrigado. De nada. Voltamos aqui também para vocês, para a nossa plateia, ao nosso painel, no caso. O que é que teria como pôr um basta a essas questões? Isto depende de cada pessoa ter, digamos, a consciência crítica dos seus atos e, digamos, evitar esses tipos de comportamentos, pensando no próximo e também em si próprio. Portanto, de uma forma ou de outra, isto vai depender de pessoa para pessoa. Não é fácil encontrarmos, digamos, no universo de 1000 pessoas ou acreditarmos que essas 1000 pessoas vão
digamos, evitar esses tipos de comportamento, porque de uma forma ou de outra há alguma que de certeza vai dizer: eu não me interesso, vou lá divertir-me um pouco, vou fazer os outros divertirem. Portanto, é preciso terem consciência crítica dos atos de cada cidadão. Gostaria também de ver um comentário seu sobre o que disse esta senhora. Como colocar, então, um ponto final a essas questões? É possível isso? Realmente, com a quantidade de casos que nós temos hoje em dia, é preciso mesmo pôr um basta. E a pergunta é como fazer isso? Eu gosto sempre de apostar na questão da educação lá em casa e de começar a educar os nossos filhos desde cedo para evitarem essas práticas, consciencializando-os dos seus atos e, como eu costumo dizer sempre, mostrando para eles as consequências dessas práticas. E é aquilo que eu disse ainda há pouco, que eu volto a repetir, falando com eles para mostrar que se fossem com eles também não iam gostar. Eu, como educadora, eu vou mais para o lado da educação, que eu acredito que a educação é que é capaz de transformar as pessoas, não é? Então, eu penso que este é o caminho. Por exemplo, a escola, o que é que as escolas podem fazer dentro das disciplinas que nós temos? Apesar que hoje, cada dia, nós temos muitas alterações, confesso que eu não sei qual é a disciplina que aborda essa questão de comportamento, mas sei que no nono ano é uma disciplina que tem o nome de valores, né? Poderão estar a abordar essas questões, mas dentro da sala de aula, o professor com o aluno, é possível fazer isso para evitar esses casos? Trabalhar isso na sala? É possível, sim. Antigamente, no 7º e 8º ano, tínhamos a disciplina de Educação para a Cidadania, ou mesmo antes da Educação para a Cidadania, tínhamos a Formação Pessoal e Social, FPS. Depois foi mais para o nível 9º e 10º. Mas no 7º e 8º ano, que são onde esses casos acontecem mais na adolescência, tínhamos a disciplina Educação para a Cidadania, PC, que trabalhava muito o bullying e o cyberbullying. E hoje essa disciplina já não existe no 7º e 8º ano. No entanto, deixaram essa disciplina para o 5º e o 6º ano. Eu acredito que esse tema deve estar a ser ali trabalhado. Mas é um tema que deve ser reforçado sempre. Muitas vezes são disciplinas que dizem que devem ser transversais às outras áreas, ou seja, qualquer professor pode trabalhar isso na sua disciplina, mas nós sabemos que com os programas fica complicado muitas vezes, a não ser que tenha um exemplo na sala e os professores vão trabalhando isso esporadicamente. Só que a educação torna-se cada vez mais necessário pensarmos nesses casos. Numa escola onde nós temos uma prática que é constante, que é a prática de bullying e o cyberbullying, que é um tipo de bullying virtual, né? É necessário pensar sim, porque casos graves vão acontecendo e muitas vezes consequência desses casos também nós temos, só que não é visto nessa dimensão. E então as escolas devem sim apostar em trabalhar mais isso, no sentido de contribuir para ter uma sociedade mais saudável mentalmente. E creio que temos mais uma telespectadora em linha. Estão a dizer que ainda não, pronto, estão ainda a conversar com esta pessoa. Quando eu perguntei, por exemplo, da escola, já posso, então sim vou atender a telespectadora que está em linha. Alô, sim, boa tarde, e o seu nome? Boa tarde, Portanto, Vânia, na Ilha de São Vicente. Vânia, eu não estou a gostar de saber que comentário tem para fazer sobre esse tema que não lhe abordar, sobre cyberbullying, e também, se tem alguma pergunta para os convidados, pode estar à vontade. Bom, mas tudo vai tentar porque é um assunto. Noto que alguma dificuldade não perceber muito bem. Podia mudar de posição da zona onde é que está, se está chamado no telefone, se é da móvel? Sim. Mudar de posição de zona, procurar uma zona com mais rede e te som da televisão, que ele te fazer teu eco. Nunca. Alô? Sim. Estou ouvindo? Te ouvi mais ou menos. Era possível mudar de posição daquele lugar onde é que está? Se é possível, não estava a agradecer. Ok. Então, esse é importante. Vânia, infelizmente, eu não estou a conseguir perceber. Não estou pedindo aos assistentes que é para falar uma boa, depois não estou a voltar a entrar em contato, está bem? Obrigada. Pronto, vamos voltar aqui para os nossos convidados. Eu estava a lançar uma questão, tem de haver das escolas.
Nas escolas, quando eu perguntei as escolas, também nós temos que olhar para dentro da família. Com certeza. Como evitar esses casos, trabalhar com as crianças, primeiro lá nas crianças, os adolescentes também, alertá-los para evitar esses casos. Hoje em dia, todos os jovens, todos crianças, adolescentes, estão a usar um telemóvel. E o risco maior é essa falta de controle por parte da família, não é? Vamos dizer que não é proibido, não é, ter um telemóvel. Mas o que é mais preocupante é a falta de controle por parte dos pais. Uma das formas de evitar o cyberbullying é a orientação dos pais para com os seus filhos, nomeadamente instruí-los para não aceitarem convites de estranhos, instruí-los para ser os primeiros a serem comunicados quando estão a ser vítimas de algum tipo de ataque virtual, instruí-los também para não exporem vídeos ou fotos que podem ser depois a ser utilizados para fazerem montagens maldosas. Tudo isso são instruções que devem vir por parte da família. Na escola, nesse momento, a maior dificuldade que nós temos são os jovens que levam os telemóveis para a escola, que depois traz consigo outras consequências, nomeadamente o insucesso escolar, porque nós sabemos que hoje o vício do telemóvel é considerado igual ao vício das drogas, onde as pessoas, ao estarem viciados, já não conseguem viver sem essa dependência, então tudo isso leva ao insucesso escolar. E até porque muitos dos conflitos que hoje em dia nós verificamos na escola começa através de um telemóvel, de mandar mensagens para colegas e aí gera-se um conflito. Então, isso são alertas para os pais, para estarem atentos àquilo que os filhos estão a fazer com os seus telemóveis. E como eu disse, também a questão da dependência, que é muito preocupante. Dependência dos jogos, dependência de coisas, vamos dizer, erradas, tipo vídeos pornográficos, e então tudo isso os pais devem estar atentos se quiserem que os seus filhos tenham sucesso na sua vida académica. Mas essencialmente o controle, porque os pais também não têm acesso àquilo que os filhos andam a fazer nas redes sociais. E a forma de conseguir monitorizar isso de modo a acompanhar devidamente os seus filhos. São os pais que dão os telemóveis aos filhos. Então, são eles que devem ter também o controle, porque o filho, ainda sendo menor, não tem capacidade de estar a fazer uso de ferramentas e de sites e outras coisas que nós vemos por aí, não é? Sendo menor. E dentro, por exemplo, na área da justiça, é possível também promover esses tipos de encontros com jovens para explicar a nossa legislação? Porque às vezes as pessoas não conhecem a legislação, não sabem que é um crime. Pois, é possível aqui, neste aspecto, cabia, digamos, aos sectores do dia a dia, digamos, criar programas, criar condições para digamos, palestras, discussões sobre o tema e tentar ilustrar as pessoas, esclarecer as pessoas na tentativa de evitar que as pessoas, digamos, vão entrar por este caminho. Nós observamos, eu tenho que alertar isso para avisar aos nossos telespectadores, nós temos 2 pessoas ainda inscritas, mas creio que há algum problema com a linha, o telefone dessas pessoas em concreto, que a nossa assistente está a retornar essas ligações, mas não está sendo possível, assim também com a última pessoa que entrou aqui em contacto connosco, mas a linha continua com o mesmo problema. Isso só para justificar as pessoas, para poderem perceber que há pessoas que estão inscritas, mas infelizmente não estão a poder participar. E nós estamos aqui a procurar no Facebook também. Temos só pessoas a saudar este programa mais uma vez. Mas se tiver questões, mesmo se não quiser se não quiser colocar a sua voz aqui, pode utilizar o Facebook do programa Sociedade Aberta e partilhar aqui a sua experiência ou mesmo só deixar questões. Também, a escola, por exemplo, a Albertina vem de uma escola secundária. Pode chamar pessoas que conhecem a legislação para irem lá abordar os alunos, os adolescentes, para explicar que isto é um crime, para as pessoas poderem até alertar outras pessoas mais adultas. Às vezes as crianças, os adolescentes fazem isso muito bem. Nós sempre fazemos isso no Gabinete da Psicologia, nós sempre trabalhamos em parceria com as autoridades, nomeadamente nós temos hoje a Polícia da Escola Segura, que também nós chamamos sempre aqueles agentes para terem conversa com os adolescentes identificados
como agressores e também vítimas. Não só, nós também chamamos para terem conversa com os pais, chamando os pais sobre as consequências do bullying, que às vezes também não têm conhecimento sobre os perigos de tudo isso. Então, isso é um trabalho que nós fazemos sempre na escola, porque nós temos esse tema como algo bastante preocupante, não é? É algo que nós vivenciamos no dia a dia, crianças já serem vítimas, adolescentes, jovens, e então é algo que nos preocupa, por isso sempre tentamos, junto de quem pode responder melhor às questões, chamar e levar dentro da escola e trabalhar esse tema. Mas nunca é demais trabalhar isso e, como eu disse, as escolas têm esse papel que é trabalhar sempre esse tema, reforçar isso sempre que possível. Lá em casa também os pais podem fazer isso, trazer esse tema para a família, vamos debater isso. E quando as crianças também comecem, mesmo às vezes nas conversas dizem, na escola tem um colega que os colegas fazem isso, vamos aproveitar dessa oportunidade, vamos falar com elas, dizer que não devem estar também a participar, porque às vezes estão a rir daquilo que os colegas estão a fazer com o outro. Então é uma oportunidade para trazer esse tema e juntos vamos refletir e chamar sempre a atenção dos perigos, não é, sobre esse tema. Então quais as atitudes de cada um que devemos ter, cada um, para evitar esses tipos de casos? Às vezes nós podemos estar... Ela já deu aqui um exemplo, que outros mais que podemos utilizar? O primeiro, digamos, é o ensinamento. Tudo tem a ver com a base dos ensinamentos e com as bases doutrinárias de cada pessoa. Com a educação que vem desde lá de casa, as escolas, os diversos atores do seio social, digamos, cada um tentar fazer um pouco com o sentido de pôr cobre a esta situação. As instituições religiosas têm uma tradição de ajudar as famílias. Poderia também ser um bom caminho nessa questão do cyberbullying? Sim, penso que sim, porque dentro das instituições religiosas vai-se lá mediante a doutrina que cada instituição religiosa vai ensinar, com base nessas doutrinas, com base na educação. Penso que as instituições religiosas, sim, têm e podem ter, digamos, um papel ativo no combate e digamos, no ensinamento para tentar, digamos, evitar esses tipos de ataques. A nossa roda de conversa semanal de temas de interesse de família, que é este programa, já está quase a terminar. Eu gostaria de saber, dentro das suas considerações finais, o que é que poderia acrescentar mais para as pessoas que estão a nos acompanhar neste momento, Albertina Pires? Dizer aos pais para não fazerem também, não é? Porque nós temos de ser os exemplos. E às vezes nós sabemos que antigamente toda a gente brincava, fazia as brincadeiras, era o tipo de bullying, mas achavam que era brincadeira. E parece que é uma tradição que cada vez vai ganhando maior dimensão. Então vamos ser exemplos também. Vamos ser exemplos lá em casa, não fazendo para que os filhos possam copiar também boas práticas. Se eles não nos virem a gozar, porque dizemos que é gozar, mas nós sabemos que não é gozar, também eles vão evitando. E o meu apelo maior, que é a minha preocupação maior, é o controle do uso do telemóvel, das redes sociais, para aqueles que não têm a consciência do que é isso, que são os nossos filhos. Ou seja, os pais devem controlar o que é que os filhos estão a fazer nas redes sociais. As mensagens trocadas, tudo o que é que estão a ceder. Esse é o papel dos pais. E estamos aqui a falar de cyberbullying, mas nós podemos falar de casos outros exemplos mais preocupantes, de crianças a ser vítimas de assédio sexual, de pornografia e outros crimes sociais por parte do uso do telemóvel. Então vamos controlar isso. Se tem necessidade, mas vamos fazer dessa necessidade algo mesmo que é útil e não algo que vamos deixar expostos aos perigos do mundo. Didemar Lima também teria algum comentário mais a fazer, algo a acrescentar mais nesta questão de prevenção do cyberbullying? Pois, como aqui em função de tudo que nós acabamos de discutir, de referir aqui, é cada pessoa, digamos, ter a consciência daquilo que pode e não pode fazer. Portanto, isto vai depender da pessoa para a pessoa. E, digamos, sermos menos vexatórios com o próximo.
e digamos, intitular aquilo que nós não queríamos que fizessem a nós. A partir do momento que tivermos essa consciência, penso sim que cada um pode contribuir de modo contributivo para evitar a proliferação deste fenómeno social. Também eu agradeço a presença dos dois neste programa Sociedade Aberta. Hoje nós estivemos aqui a falar do cyberbullying. Já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. É só procurar dentro da página da RTC e também no Facebook da Sociedade Aberta. Nós vamos voltar a estar juntos agora na próxima segunda-feira, no dia 9 de maio. Vamos continuar nesta onda das tecnologias. Agora vamos ver a relação das famílias com as tecnologias de comunicação e informação. Na próxima segunda-feira. Sempre a terminar, temos música e vamos concluir com Lil Player.